Fala galera intensiva, meu nome é Ivens, sejam bem-vindos a mais um Sunday Paper. Hoje o nosso Sunday Paper de número 220 é Sunday Paper, viu? E no Sunday Paper de hoje a gente vai falar sobre treinamento muscular inspiratório. E aí, será que facilita a saída da ventilação mecânica ou não? E qual o melhor protocolo, né? Que é a grande pergunta desse artigo aqui. Mas antes, já deixa aquele joinha, já deixa esse like aí, clica na setinha aqui, compartilha lá nos seus grupos, manda para toda a galera vir aqui assistir, me dá essa força aí para mais gente assistir aqui esses vídeos. Não esquece de se inscrever no canal se você não está inscrito e de comentar. E aí, vocês usam rotineiramente para os pacientes de vocês? Mas fala a verdade, vai, porque eu sei que a maioria das pessoas não usa. Usa só quando o cara já está traqueostomizado. E o objetivo do treinamento muscular inspiratório é evitar a traqueostomia, é tirar o cara do tubo sem traqueostomia, pelo amor de Deus. Vocês precisam entender isso, né? Já fica aí a bronca já antes da gente começar, beleza? Então, ó, bora lá. Não esquece de fazer tudo isso aí que eu falei, hein, também. Então, artigo de hoje publicado no Journal of Intensive Care, que tem um fator de impacto de 7,1. Nosso contexto, obviamente, ventilação mecânica, né? Que está associada a complicações e custos, e essas complicações acabam é, evoluindo aí com tempo de ventilação mecânica maior. E aí, quando a gente olha, né, para o tempo de ventilação mecânica, boa parte desse tempo é gasto no desmame. De 40 a 50% do tempo total de ventilação mecânica é gasto nessa fase de desmame. E 19 a 31% dos nossos pacientes evoluem com desmame difícil ou prolongado. Então você vê aí que chega a um terço dos pacientes, né? E esses pacientes com desmame difícil ou prolongado têm aumento do tempo de internação, aumento de morbidades e aumento de mortalidade. E isso está relacionado, obviamente, com a fraqueza diafragmática, né? O comprometimento da força e resistência do diafragma, que tem uma prevalência alta. E é aí que surge, então, o treino muscular inspiratório, que é uma opção terapêutica para a gente melhorar essa força e resistência, né? E aumentar, assim, a chance de sucesso no desmame. Mas, e aí? Qual que é o melhor jeito de fazer esse treinamento muscular inspiratório, né? Tem um jeito melhor ou qualquer jeito serve? Então, o objetivo desse estudo aqui foi comparar três modalidades diferentes de treinamento muscular inspiratório, uma com intensidade baixa, outra com intensidade alta e outra com uma intensidade que eles chamam de mista, na força e resistência muscular inspiratória em pacientes de desmame difícil. Então, foi um estudo randomizado, controlado, single blind, multicêntrico, realizado em duas UTIs na França. Aqui a gente vê o fluxo, né, de 177 pacientes avaliados, 92 foram incluídos, 46 no grupo misto, 23 no grupo de alta intensidade, 23 no grupo baixa. Ele tinha essa randomização proposital, né, de 2 para 1 para 1. Para cada dois pacientes que ia no misto, um ia para o alto e um ia para o baixa intensidade, porque eles propõem que essa intensidade mista era a sacada do negócio, né? Eles falam que era um novo protocolo de treinamento muscular respiratório, então por isso que tinham mais pacientes nesse grupo, que era o que eles queriam realmente testar. Então aqui a gente vê a estratégia pico deles, né? Então aqui a população, ó, pacientes maiores de 18 anos, que tinham passado por mais de 18 horas num modo controlado de ventilação mecânica, já tinham falhado num primeiro teste de respiração espontânea ou já tinham uma primeira falha de extubação em até 48 horas dessa falha, tá? O treino que eles faziam, né? O grupo intervenção tinha de alta intensidade, baixa intensidade e intensidade mista. Não tinha um grupo controle, né? Que não fez nenhum tipo de treinamento. Os três tinham intervenções diferentes. O time point aqui era até o sucesso da extubação ou até o dia 30 de internação desse paciente. Aqui os protocolos de alta, baixa e média, mista intensidade, não é nem média, é mista, né? Então, ó, de alta intensidade eram 4 séries de 6 respirações contra a máxima carga tolerada, 2 vezes por dia, 7 vezes por semana. O de baixa intensidade, 5 minutos contra uma carga de 30% da Pmax inicial e aumentando 10% por dia desde que ele conseguisse completar a sessão anterior completamente. Então, se ele chegasse em 5 minutos com a carga de hoje,
amanhã aumentava 10%. Se por acaso ele não chegasse a 5 minutos, ele ia manter essa carga até o dia que ele completasse 5 minutos, aí ele aumentava a carga. Também 2 vezes ao dia, 7 dias por semana. E a intensidade mista eram 4 séries de 20 respirações contra uma carga crescente que começava em 30% na primeira série e chegava até 60% na última série, ou seja, eram 4 séries, uma com 30% da Paymax, uma com 40%, uma com 50% e a última com 60% da Paymax, porque essa Paymax era medida diariamente nesses pacientes, então eles usavam essa Paymax diária para estipular a carga, tá? E aqui também 2 vezes ao dia, 7 vezes por semana. Então a gente vê aqui que a idade não diferiu entre os pacientes. O grupo misto tinha mais homens do que mulheres comparado aos outros grupos. O grupo de baixa intensidade tinha mais pacientes com SARA que os outros grupos. Mas eu coloquei isso aqui para a gente ver isso aqui, ó. Tempo de ventilação mecânica antes do primeiro teste de respiração espontânea. O grupo de intensidade mista foi o que chegou mais rápido no teste de respiração espontânea, né? 6,4 dias versus 9,9 e 8,0. Isso não é devido ao treino muscular inspiratório, porque lembra que eles só eram incluídos se eles falhassem no primeiro TRE. Então, esses pacientes, na verdade, tiveram uma vantagem, porque eles ficaram menos tempo em ventilação mecânica antes de iniciar o treino muscular inspiratório. Então, vê que eles começaram antes e talvez isso explique um dos resultados que a gente vai ver depois. O grupo alta intensidade foi o que demorou mais, demorou 10 dias para falhar no primeiro TRE, e aí ele demorou 10 dias, obviamente, para começar o treino muscular inspiratório, certo? A gente vê aqui, ó, Paymax na inclusão, ó, 49, 51, 48, então não era lá muito diferentes, né? E era inclusive Paymax que a gente considera que os pacientes passariam, né, num teste de respiração espontânea, ou seja, eles não falharam por falta de força, eles falharam por algum outro motivo, provavelmente. Aqui a gente vê, ó, dias que os pacientes não tiveram nenhuma sessão de treino muscular respiratório, ó, 32% no grupo misto, 26 e 25 no grupo de alta e baixa intensidade. Então você vê que muitos dias, né, de um quarto a um terço dos dias não tiveram nenhum tipo de treino. Dias com apenas uma sessão, 25%, 32 e 31, e dias com 2 sessões, 42, 41 e 42%. A duração das sessões ficava aí, ó, 15 minutos, né, para os grupos de mista e de alta intensidade, eu sempre confundo mista com média, e o grupo de baixa intensidade em torno de 10 minutos. Lembra que o grupo de baixa intensidade tinha que fazer 5 minutos contínuo, então normalmente eles deveriam ter uma média de tempo aí de 5 minutos, né? Então por que será que ficou 10 minutos? Aí eu coloquei essa tabela aqui gigante, mas para a gente ver esse dado aqui, ó. O tempo de fim da sessão, né? Ó, os grupos de intensidade mista e intensidade alta, eles eram por séries, né? E olha o que a gente vê aqui, ó. Dos pacientes do grupo alta intensidade, 0 chegaram na última série, e dos pacientes de intensidade mista, 13% chegaram na última série, que eles faziam com 60% aqui, né? Você vê, a maior parte desses pacientes aqui, ó, 34% chegava na terceira série, e no paciente de alta intensidade, a maioria, 60%, ficava só na primeira série. Pode fazer só uma série, né? Você vê que interessante isso. E os pacientes do grupo baixa intensidade, que era por tempo, ó, minuto 1, 2, 3, 4, 5, a maior parte, ó, 33%, chegava no terceiro minuto. E você vê aqui, ó, 29% ficava no segundo minuto e 23% no minuto. Ó, a grande parte deles chegava no máximo até o terceiro minuto, não aguentavam chegar até os 5 minutos propostos, né? Então, interessante isso. E ó, razão para parar aquela sessão de treinamento. Então, paciente que não conseguia abrir a válvula, saturação caía para baixo de 90, pressão sistólica maior que 180, frequência respiratória maior que 35, ou porque o paciente pedia para parar. E o grande motivo foi frequência respiratória acima de 35, ou seja, o paciente ficava taquipneico. E aí, ó, 33%, 38% e 44%. E aí eu fico pensando, será que isso era um motivo para parar? Porque se a gente está querendo treinar, quando a gente treina, quando você vai à academia, por exemplo, quando você corre, você não fica taquipneico? Você não é exposto a um período de aumento do seu esforço respiratório, um aumento da sua demanda respiratória para poder
ter a exposição àquele exercício que vai levar uma melhora? Será que tinha que parar com essa frequência de 35? É uma pergunta que eu fiquei aí no ar, né? Então, beleza. Vamos lá. E o último item aqui dessa tabela também é um item interessante, que é a segurança, né? Que são a ocorrência de eventos adversos, ó. No grupo de alta intensidade teve 0, no grupo de intensidade mista teve 1 e no grupo de baixa intensidade teve 5. Olha que interessante. As pessoas tendem a associar baixas intensidades com menores chances de ter eventos adversos, quando a gente fala de treino, né? E foi onde teve mais, porque provavelmente aqui porque era o grupo que ficava exposto mais tempo ao treino seguidamente, porque ele ficava 5 minutos direto com o dispositivo conectado. Nos outros grupos era feito em séries, né? 4 séries. E o que tinha entre cada série? Tinha um tempo de descanso de 2 minutos, onde o paciente era reconectado à ventilação mecânica. Então o paciente descansava na ventilação. Então talvez fazer esse treino contínuo no, no treinador respiratório, né? Na resistência ali, seja lá qual foi o equipamento que eles usaram, e que era um equipamento de carga linear, né? Parece que não é bom, parece que isso gera mais eventos adversos. Então, isso vai de encontro a algumas coisas que a gente falou hoje sobre treino muscular respiratório, que a gente tem que treinar força, porque indiretamente a força é responsável por resistência. Esses treinos de baixa intensidade foram pensados para ganhar resistência, porque pensava-se, né, que os músculos respiratórios são músculos de resistência, porque eles ficam sendo expostos a contrações o dia todo. Mas, se você ganha força, automaticamente você tem mais resistência. Então, precisamos pensar em algumas coisas, né? Beleza, aqui, ó. Mudança na PI Max. No grupo de média intensidade foi onde teve a maior mudança, 10,8. No grupo de alta intensidade, 6,7. E no baixa intensidade, 4,5. E aqui, isso aqui mostra o quanto o treino é específico, né? Ó, baixa intensidade ganha pouca força, alta intensidade ganha mais força. E nesse grupo aqui de intensidade mista, bom, ele chegava até 60% de PI Max, que é o que a maior parte dos protocolos, às vezes, nem chega, né? Tem muito protocolo de treino muscular respiratório que só vai até 50% de carga. Então, talvez era uma boa carga aqui, né? Talvez por isso ele tenha ganhado mais força, porque ele fazia mais repetições dentro daquela carga. Então, a carga total de trabalho contra a resistência foi maior e por isso ele ganhou mais. Precisamos pensar nisso também, né? Não teve diferença no tempo de ventilação, ó. Inclusive, o grupo que ganhou mais força foi o que ficou mais tempo em ventilação, ó. 6,7 dias, 5,8 e 5,5, mas isso aqui não dá uma diferença estatística. Tempo de internação na UTI entre 11, bem próximo aqui de 11 dias para os 3 grupos. Taxa de sucesso no desmame, ó, 83, 82 e 73. Então, o grupo de baixa intensidade foi o que teve menos sucesso na ventilação. O que dá uma pista aí pra gente que realmente não é resistência que a gente tem que treinar. A gente tem que treinar força. Nosso paciente precisa de força para executar tarefas, seja ela levantar ou seja ela respirar. E taxa de reintubação também foi a mais alta no grupo de baixa intensidade, 13,6% versus 9,5% versus 7,5%. E aqui, ó, a gente tem esse gráfico mostrando o aumento, né, da PI Max, e a gente vê que a curva vermelha que está mais inclinada, ou seja, que mais ganhou, que foi a do grupo de intensidade mista. Mas lembrando que eles foram o grupo que começaram antes esse treinamento muscular respiratório. Eles começaram ali antes do 7º dia, enquanto o grupo de alta intensidade começou lá no 10º dia. Então isso pode ter interferido nesse ganho de força, beleza? Conclusão: entre pacientes de desmame difícil, nenhuma diferença estatisticamente significativa foi observada na progressão da força e da resistência entre 3 programas de treinamento muscular inspiratório. O treino muscular inspiratório parece ser viável em cuidados usuais, bem tolerado e seguro, mas poucos eventos adversos sérios de bradicardia poderiam motivar mais pesquisas sobre o impacto específico do TMI no sistema cardíaco, tá? Então, apesar de, no geral, não ter diferenças expressivas, me pareceu que o treino de baixa intensidade deveria ser o menos utilizado pelos resultados que a gente viu aí. Mas me fala, e aí? Como que vocês têm feito o treino muscular inspiratório de vocês, hein? Não esquece de comentar, me contar se vocês fazem, como vocês fazem, os resultados que vocês estão tendo. Curte esse vídeo, deixa o seu joinha de vocês para o próximo vídeo.
compartilha clicando na setinha que tem aqui embaixo e você manda o link direto lá nos seus grupos. Se inscreve no canal se você não está inscrito. Se você já está inscrito, manda alguém se inscrever aí também. Traz a galera junto e comenta, beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!